Olá, eu sou Christian Borges, eu estudo no Colégio Adventista de São Bernardo do Campo e eu estou aqui hoje para entrevistar o autor do livro Surpresas e Aventuras. Meu nome é Heber de Oliveira, eu nasci no Mato Grosso do Sul, na cidade de Dourados, e tenho 52 anos. Sou diretor de escola já há 30 anos, que atuo na rede adventista, e atualmente sou diretor no Colégio Adventista de Santos. Como surgiu a ideia ou a inspiração que te fez escrever este livro? Eu fui participar de um concurso, quando eu era diretor no Colégio Adventista de Maceió, para escrever crônicas. O concurso propunha que as melhores crônicas seriam editadas em um livro. E uma das crônicas que eu escrevi foi escolhida e assim foi publicada no livro Alagoas em Cena, em 2003. Os professores da escola, especialmente os de português, olharam, gostaram e incentivaram a escrever. E então, nessa época, eu comecei a escrever o livro. Qual foi o objetivo ao você escrever o livro? Primeiro foi passar para o papel alguma coisa que eu tinha em mente, experiências, mas transmitir valores como honestidade, que aparece no livro, respeito e também, ao mesmo tempo, ensinar ou transmitir conhecimento sobre história, geografia, especialmente do Nordeste, porque as pessoas conhecem pouco o Nordeste, não tem muita familiaridade. O Nordeste é uma região com 9 estados pequenos, a maioria das vezes, exceto a Bahia, e as capitais pouco conhecidas. Então a ideia foi essa, fixar o ensino destas áreas, história e geografia, mas também passar valores, né? Aqueles valores que a escola ensina, que a família ensina, que a igreja ensina. Os personagens do livro foram inspirados em alguém? Eu não posso revelar todos esses personagens. Alguns realmente foram inspirados em pessoas conhecidas, né, e alguém que pode estar assistindo essa reportagem vai acabar sabendo ou sabe quem é. Mas algumas pessoas foram invenções, foram criações para transmitir uma história ou uma mensagem, né? Mas outras foram usadas como assim um perfil de alguém e que foi modificada as cenas, o andamento da história. Então mescla o real com o irreal, a fantasia com a realidade. Por que você escolheu o nome Surpresas e Aventuras? No início, até o fim do processo mais ou menos, o livro tinha outro nome, era Surpresas e Aventuras em uma Viagem pelo Delta. E aí a história foi ganhando corpo, foi aumentando e o título foi tendo modificações. E quase no final, então, resolvi colocar só Surpresas e Aventuras, que fica mais fácil de gravar do que o nome todo como era inicialmente. Quanto tempo você demorou para escrever esse livro? Na verdade, eu não tenho assim, um tempo que eu demorei, porque assim que eu participei do concurso, desse concurso em Alagoas, e as pessoas me incentivaram a escrever, eu comecei a escrever. E depois eu mudei para o estado de São Paulo, continuei escrevendo, e em 2011, quando apareceu o concurso da CPB, eu então resolvi participar com esse livro e eu tive que adequar a história, reler a história, procurar encaixar dentro da linha editorial da casa publicadora. Então, na verdade, se nós considerarmos todo esse tempo, ele demorou de 2003 até 2011. Quando e onde o livro foi escrito? Então, ele começou em Maceió e depois a parte final foi aqui no estado de São Paulo, São José dos Campos, São Bernardo do Campo, nos últimos lugares que eu morei. Você pretende escrever mais livros? Na verdade, eu tenho em minha mente uma série de 5 livros em sequência, né? Sendo que seria assim, do 5º ano, que fala um pouco sobre a história do Brasil, o início em Santos, porque eu moro em Santos, isso está sendo muito vivo na minha mente. O título seria Só Surpresas. O do 6º ano, o título Só Aventuras. O do 7º, que é este, Surpresas e Aventuras. O do 8º, Mais Surpresas e Aventuras. E o do 9º, Mais Surpresas e Mais Aventuras. E esse do 9º ano já concluí, já está pronto.
e o do 5º ano está em andamento. Você conhece a região Nordeste? Conheço, muito boa região, morei lá por alguns anos, pude conhecer lugares lindíssimos que poucas pessoas conhecem, como Fernando de Noronha, como Lençóis Maranhenses, Jericoacoara e as 7 cidades que citado no livro. Então, muitos dos lugares citados eu conheço e outros que foram citados que eu não conheço, mas pelo menos andei estudando. O livro precisou de algum investimento financeiro? Depende de como que é visto esta questão. De bancar para escrever o livro não teve, mas eu estive muitos desses lugares, quase todos, né, mas fiz isso como um passeio, né, como férias, então não teve assim, não foi gasto para o livro, né. Teve tempo, escrever nos períodos vagos, no final de semana, à noite, investimento de tempo, né, mas recursos financeiros para poder escrever o livro não houve necessidade. E nem esse que eu estou escrevendo agora do 5º ano, por exemplo, porque eu estou em Santos, eu saio, vou ao museu de lá, faço um passeio turístico na parte histórica da cidade, então isso acaba tendo um pequeno custo, mas eu não olho isso como um custo financeiro, porque é algo que eu estou fazendo com o meu lazer, o meu passeio, minha hobby, né? Qual foi a sua reação ao descobrir que você tinha ganhado o concurso? E qual foi o prêmio que você ganhou? Antes de chegar nessa parte, só detalhar um pouco mais a questão do processo do concurso. Em agosto de 2011, eu recebi um e-mail que a Casa Publicadora estava abrindo um concurso para os educadores da rede adventista escrever um paradidático, que fosse direcionado ou para o Fundamental 1, ou para o Fundamental 2, ou para o ensino médio. E eu vi aquilo, divulguei com os professores na minha escola, no Colégio Adventista São Bernardo do Campo, e também me interessei e aprimorei o livro que eu estava guardado, que nem tinha assim, intenção ainda de publicar, e enviei o livro. Então aquilo lá ficou por alguns meses, em algum momento até esqueci disso, e quando foi em janeiro, se não me engano, no dia 16 de janeiro de 2012, eu estava visitando uma pessoa no hospital, quando o professor Jobson, que é professor de matemática lá no Colégio Adventista, me ligou no celular. Eu atendi e ele disse, parabéns. Parabéns por quê? Parabéns, acabo de saber que o seu livro foi escolhido pela Casa Publicadora. Naquela hora foi assim, emocionante, né? Eu realmente chorei de emoção, de saber que isso tinha acontecido, que foi um trabalho de anos, né? E ali no hospital eu fiquei pensando assim, a mesma sensação de ter ganhado um filho, né? Nasceu o seu bebê. Então foi realmente muito emocionante. Aí quando foi no mês de março, nós recebemos no colégio a visita do Departamental de Educação da União e um representante da Casa Publicadora, que entregou para a escola uma coleção de paradidáticos para a biblioteca da escola, está lá hoje no Colégio Adventista de São Bernardo, esta coleção, e eu ganhei um iPad. Então, além disso, o livro foi publicado e está aí já com essa tiragem de 11 mil exemplares. Então, o prêmio maior é esse, das pessoas entrarem em contato, de perguntarem coisas que às vezes a gente nem sabe a resposta direito, né, porque aquilo foi com o tempo, né, então algumas coisas foram sendo construídas. E aí, de repente, alguém levanta uma questão, puxa vida, eu não tinha pensado nisso, e aí eu começo a pensar para responder. Então, por exemplo, tem personagem ali do livro que ele aparece uma vez no livro, como um episódio real, mas ele é um personagem fictício. Algo que aconteceu com uma outra pessoa e eu aproveitei e inseri no livro. Mas que, no momento, a passagem dele é tão pequena no livro que ele nem me lembrava mais. E alguém pergunta e me vem à mente. Então, é muito interessante esse processo. Me traz muita gratificação de saber que ele está sendo lido. Este livro foi dedicado a alguém? Especificamente, não, mas tem várias pessoas que contribuíram e hoje, ao olhar para trás, eu percebo. Os meus pais não têm uma formação educacional mais do que a 5ª série, ou melhor, a 4ª série, o 5º ano. Mas eles sempre insistiram que os filhos estudassem.
e os 4 filhos acabaram se formando. Uma tia minha, educadora, que ainda até hoje ela possui uma escola, desde quando eu estava no Fundamental 2, ela me presenteava com livros e incentivava a leitura. No ensino médio teve uma professora de literatura e redação que incentivava muito a leitura e escrita, então auxiliou muito em ler e essa bagagem ela acabou aflorando. Hoje eu vejo que isso ajudou bastante na confecção do livro. E também a minha família, que sempre esteve comigo nas aventuras e com muitas surpresas, né? Então, a essas pessoas que eu remeto ao pensar na confecção desse livro. A primeira edição do livro já foi esgotada. Qual foi a tiragem? Na verdade, eu tive uma surpresa uns dias desses, quando eu fui procurar saber quantos livros tinham sido editados, né? E foi feito 11 mil exemplares. Então, eu estou assim, bastante surpreso, né, com essa aventura de escrever o livro, porque com essa quantidade inicial, aí, no primeiro ano já, nós nem completamos um ano do livro e já foram feitos 11 mil cópias. Sua experiência como diretor te influenciou em alguma coisa em relação ao livro? Sim, porque tem uma história no decorrer do livro que não é a história principal, ela está permeando todo o personagem principal, que acontece numa escola. Então, se eu não fosse da área, possivelmente eu teria que pesquisar para escrever aquilo. Então, para escrever esse episódio, essa parte, realmente a experiência como diretor ajudou. Por favor, deixe uma mensagem para os leitores ou futuros leitores. Olha, algo que eu digo para os alunos, para pais, a importância da leitura. Porque eu nunca imaginei que um dia eu teria um livro escrito, né? Eu nunca, como uma pessoa que pensa assim, vou fazer medicina, vou ser médico, eu vou estudar pedagogia, vou ser professor, né? Eu nunca pensei assim, eu vou estudar para ser escritor, escrever um livro. Então, o que fez isso, o que me levou a isso, fundamentalmente foi ler. E ler bastante. Eu gosto de ler, leio até hoje bastante, incentivo as minhas filhas a lerem. Então, queira ou não você se tornar um escritor, é muito importante que você leia e leia bastante. Ok, professor Eber, muito obrigado por essa entrevista. Tchau, pessoal, até a próxima. Espero que vocês tenham gostado.